A gente estava falando aqui sobre a inflação nisso tudo, né? A gente continua nesse assunto, porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, registrou uma alta de 0,64% em março. A alta do índice foi puxada pelo aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Embora tenha registrado alta, o resultado teve uma desaceleração em relação a fevereiro, quando a inflação foi de quase 1,5%. No acumulado do primeiro trimestre, o IPCA 15 avançou quase 2%, superando o mesmo período do ano passado. Esses são os números aí que aqui a gente trata como números, mas no mercado as pessoas entendem como tá cara a coisa. E aí? Sabe que tem uma questão que a gente não tem falado muito quando fala de inflação, que assim, o preço do alimento caro, a inflação alta, acaba trazendo como efeito colateral uma pauta que normalmente só surge lá no segundo semestre, né? Que prefeitos de cidades menores começam a sofrer pressão para discutir, por exemplo, subsídio de transporte, subsídio de merenda, e isso é um efeito colateral bem delicado que a gente deve ver e já começa a pipocar aqui e ali. Então, quando a gente está falando de inflação, claro, tem toda uma questão para o ano eleitoral, para a política. A Maria e a Ana estavam falando mais cedo, né, assim, que o voto ele é muito emocional e tal, mas os economistas, eles têm uma outra ideia. Eles acham que nós votamos com certa racionalidade, sim. E essa racionalidade está muito ligada a aspectos práticos, que é, se o ovo custava 8, está custando 16, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Se a minha filha não tem vaga na creche municipal, essa pessoa não merece ser reconduzida ao cargo de prefeito. Mas isso é emocional. Então, isso é prático, isso é prático, isso é vida prática das pessoas, né? Isso é racional, isso é racional. Porque o bolso também é muito sensível. Mas o bolso, ele é assim, eu não dispenso os aspectos emocionais, eu não dispenso, aliás, é isso que eu trabalho, né? Não dispenso esses aspectos. O que eu estou dizendo é que existe uma questão muito prática no dia a dia das pessoas, quando elas fazem suas escolhas, e que ela, ao fim e ao cabo, ela é mais racional nesse sentido prático. E quando a gente está falando de inflação elevada, ela tem e vai ter, com certeza, um peso muito grande na eleição do ano que vem, mas ela tem um outro peso, uma outra dimensão, que é nas cidades, né? E tem até alguns economistas que apontam que a inflação é a grande eleitora do Brasil desde o Plano Real, né? Não à toa, o Fernando Henrique Cardoso, presidente identificado com o Plano Real, que controlou a hiperinflação, é o único que conseguiu ser eleito em primeiro turno 2 vezes. E, além disso, quando a gente pensa nas continuidades e rupturas políticas que vieram, você tem uma dinâmica da inflação, ou seja, os primeiros governos do PT conseguiram manter a inflação relativamente sob controle e foram reconduzidos. No último caso da presidente Dilma, a gente sabe, mantiveram relativamente sob controle com muita artificialidade, que ao passar aquela eleição de 2014, ela teve que tomar medidas que desfizeram aquela artificialidade e o que aconteceu, uma imediata rejeição que não à toa levou ao impeachment da presidente. Depois, vimos, com o caso do presidente Bolsonaro, uma inflação que também saiu do normal, sobretudo no contexto da pandemia, e ele não conseguiu ser reeleito. Vejamos agora como será com este novo governo Lula 3, porque a inflação está fora de controle. Se essa teoria estiver correta, veremos a não recondução do grupo político do presidente Lula. E aí? Já dizia um velho ditado norte-americano, né, do assessor do Clinton, que falava "It's the economy, stupid". Nesse caso, it's the price, stupid. Porque são os preços e não necessariamente a economia que está sendo o calcanhar de Aquiles do nosso atual presidente. Hoje, né, Maria? Eu tenho que honrar o meu... Você trabalha na Faria Lima, é? Intercambista. Eu tenho que honrar o meu degree da London School of Economics, né, gente? Mas, enfim, o que eu ia dizer não é isso. É o que o Manda falou, esse ponto da inflação muito, muito importante. É o grande eleitor no nosso Brasil. E, de fato, a gente sabe que preço de alimento e combustível são o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. É o pesadelo que qualquer governante quer
resolver, quer se afastar no seu mandato. E é isso que a gente vê esse governo tentando fazer de alguma maneira, enxugando o gelo com iniciativas que reduzam a sensação de aumento de custo de vida, né? A gente viu recentemente alguns lançamentos de empréstimos a juros mais baixos, para justamente tentar amenizar essa grande crise, principalmente fiscal e estrutural do nosso país, que não vai ser resolvida até 2027, porque não é tentador para nenhum governo começar a resolver um problema de longo prazo com um prazo curto, batendo na sua porta. Então, o pesadelo dos preços vai aumentar a situação. Eu estou muito pessimista, eu acho que vai ser problemático, apesar desse ano estar sendo previsto, né, um recorde nas safras, né, há previsões muito otimistas em relação às safras, o que pode cooperar com a questão da oferta dos alimentos e impactar nos preços, mas mais o mesmo. Sem a resolução a longo prazo, nada a ser feito eficientemente no curto prazo. Você não vem roubar o posto da Ana Beatriz, que ela é a nossa Jorginha do beach tênis aqui na Jovem Pan. Como esses assim? termos... Não. Liceça, é da Ana Beatriz. Mas eu morava Nelson Kobayashi. Eu morava no Reino Unido. O sonho da vida dele é ser minha dupla de beach tênis. Tá. Porque não importa o programa em que nós estamos, eu não tenho vocação pra isso. Ele vai lembrar que eu sou a melhor jogadora de beach tênis que ele já viu. Isso aí. Mãe de pet, aquilo não, que a gente mãe de criança mesmo. O pet está no céu.